Para você aprender a vender, uma das coisas que você precisa aprender a vencer é o medo. As pessoas bem-sucedidas, elas agem apesar do medo. A gente fala, mas eu não tenho medo, não, pra mim eu não tenho problema com isso, eu sou descolada. Vamos aprender um pouco mais sobre isso para você entender e você conseguir talvez enxergar em você um problema que você vive. Eu vivo esse problema real, literalmente skin the game, sinto na pele. Esse é um problema muito grande a ser vencido por mim todos os dias. Quando eu comecei a fazer as lives, esse era um dos meus medos, porque a nossa mente é literalmente uma grande romancista. Você quer ver uma coisa? Eu separei aqui um pedaço para ler para você, ó. A mente humana é uma excepcional romancista. Ela inventa histórias incríveis, em geral baseadas em dramas e desastres. A partir de coisas que nunca ocorreram e que provavelmente nunca acontecerão. E aí, a gente, na verdade, já tive milhares de problemas na minha vida, na maioria dos quais nunca aconteceu de fato. Normalmente, quando a gente tem um desafio, por exemplo, eu vou sair para vender, eu vou sair para arrumar um parceiro, um revendedor, alguma coisa. A gente já começa a inusitar, a criar, a bolar várias coisas que podem dar errado. Mas se eu ouvir um não, se a pessoa não gostar do meu produto, se não sei o quê. E a gente começa a viver literalmente esses problemas, mesmo sem nunca ter passado por eles. E isso é um grande empecilho, isso é um grande paralisador do nosso crescimento. Por exemplo, eu quero trazer para você, em si um início, é o seguinte: nós temos um processo de manifestação da nossa vida. E esse processo, ele vem de alguns... Isso é algo que você vai trilhando. Então, por exemplo, pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. Ações geram resultados. Por isso, é tão importante você entender que a sua mente é excepcionalmente romancista, ela tem todas essas questões. Para que a nossa vida é formada por isso, pensamentos, sentimentos, ações e resultados, né? Muitas vezes a gente almeja, traça o resultado, olha, eu quero, sei lá, vender 10 bolos por dia. Mas para eu vender 10 bolos por dia, eu preciso produzir esses 10 bolos por dia. Mas antes disso, muitas vezes, quando eu penso que eu quero vender 10 bolos por dia, eu começo. Eu quero vender 10 bolos por dia. Mas aí os pensamentos muitas vezes dominam e começam, não, mas como que eu vou produzir 10 bolos por dia se eu não tenho certeza se eu vou vender, eu não tenho certeza se eu vou ter cliente suficiente, não tenho certeza se... E aí aquilo começa a gerar uma angústia dentro de você, automaticamente aquilo te paralisa a sua ação, consequentemente você não tem o resultado. Já se gerou o pensamento, eu quero vender 10 bolos por dia. Eu consigo ter controle sobre a minha mente. Eu consigo ter domínio sobre os meus pensamentos. Não, eu quero vender 10 bolos por dia, ok. Mas se não... Então, se não é uma possibilidade, eu vou correr atrás, vou fazer isso, vou chamar aquele, você começa a traçar estratégias para que aquilo aconteça. Então eu vou chamar fulano de tal, ou vou oferecer a não sei quanto. Se não tiver os 10, não conseguir vender os 10, ok. Então eu posso congelar, eu posso fatiar, vender a fatia, saio na rua para vender, ou levo para não sei quem, dou a não sei quem de presente, porque não sei quem vai compartilhar sobre o meu trabalho e eu vou ganhar. Daí eu não paraliso e eu começo a me sentir confiante com aquilo. Meu sentimento gera uma ação, daí eu consigo meu resultado. Vamos lá, que quando seu pensamento gerou que você queria vender 10, você tinha 0 de resultado, 0 de dinheiro, 0 de venda de bolo, 0 de tudo. Mas eu quero vender 10, é a minha meta, tá bom? Daí eu produzi os 10, não sei o que, vendi 6. 0 é melhor do que 6? Ou 6 é melhor do que 0? Eu posso não ter alcançado os 10, mas eu posso vendi 6. Pô, você já saiu da estagnação, cara. Você já evoluiu. E aí, tá, dali do 6, ainda faltam 4. Agora eu posso então pelo menos gerar uma outra ação para escoar os 4.
Muitas vezes a gente fica preso e estagnado por uma coisa que nem aconteceu, imaginando o desastre, as coisas que não foram. Nós precisamos trabalhar duas áreas na nossa vida, o mundo exterior e o mundo interior. O mundo interior você trabalha pensamentos e sentimentos. O mundo exterior você trabalha ações e resultados. Ou seja, nós somos quase uma impressão, a nossa vida exterior é quase uma impressão do que está por dentro. Então, se você não fizer, se você não sair dali, não funciona, não funciona. Ó, os resultados fazem parte do mundo interior ou exterior, do mundo exterior. Isso quer dizer que a ação é a ponte entre os dois mundos. A ação, ela tá ali no meio do caminho. Muitas vezes a gente se paralisa as nossas ações pelo medo, porque deixou o mundo interior falar mais e aquilo te separa dos seus resultados. Porque é importante agir apesar do desconforto. O medo, mas se a ação é tão importante, o que nos impede de tomar as medidas que sabemos que precisamos tomar? O medo. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos, não apenas ao sucesso, como também à felicidade. Por esse motivo, uma das maiores diferenças entre as pessoas bem-sucedidas e as que não são bem-sucedidas é que as primeiras, as bem-sucedidas, estão sempre dispostas a agir apesar do medo, enquanto as últimas, as que não são bem-sucedidas, deixam-se paralisar pelo medo. Não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. O fundamental é você perceber que não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. As pessoas bem-sucedidas têm medo, dúvidas e preocupações. Elas apenas não se deixam paralisar por seus sentimentos. É isso. Muitas vezes a gente acha que o medo tem que desaparecer para a gente agir. Não. O medo, na verdade, olha essa frase: o verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo. Isso não pressupõe matar a serpente e se livrar ou fugir dela. Quer dizer exatamente domar a serpente do medo. A gente precisa entender que a gente precisa agir apesar do medo. Eu preciso fazer apesar do medo. E é assim que eu vou evoluir. O grande erro que a maioria das pessoas comete é esperar a sensação do medo, que o medo diminua ou desapareça, para que comecem a agir. E geralmente as pessoas aguardam isso para sempre. Porque fica lá, mas muitas vezes, por exemplo, eu não vendi os outros 4 bolos. Eu vou fatiar então, vou vender a fatia, vou sair para vender na rua. Vou pedir ao meu filho para vender no colégio. Aí o filho não quer vender porque tá com medo, ou você não quer sair para vender, porque você fica com medo das pessoas não gostarem do seu bolo, você fica com medo de não conseguir vender, porque você fica com medo de um monte de coisa. E aí a gente fala assim, amanhã eu vou estar mais corajosa para fazer isso, amanhã eu consigo. Mentira! Você não vai hoje, você não vai amanhã, você não vai nunca.